Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 18, diz assim: Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nas suas especulações, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso Deus os entregou nas concupiscências de seus corações, a imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram, serviram a criatura antes que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Bem, esse texto de 2 minutos e meio, 3 minutos que lemos, é um texto muito profundo e que, aplicado na nossa realidade, século XXI, conhecida como pós-modernidade, é bem interessante. Ele começa dizendo: pois do céu é revelada a ira de Deus. Mostra-nos um Deus que está irado. Situação atual: contra toda a impiedade e injustiça dos homens. O texto vai dizer que homens são esses que detêm a verdade e injustiça. A ira que o Senhor tem contra a nação brasileira, contra a igreja, contra o Brasil, não é por causa da imoralidade em si, mas é porque existe essa imoralidade. Mais uma vez, versículo 18. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Agora eu te pergunto, quem hoje na terra tem a verdade? A igreja. Porque a igreja tem Jesus, tem Deus, tem o Espírito Santo. Ela detém essa verdade, mas pratica injustiça. Uma igreja vergonhosa, uma nação depravada, uma nação nojenta. Isso é culpa da igreja.
o Estado político brasileiro, culpa da igreja. João Calvino certa vez disse que quando Deus quer julgar uma nação, ele lhes dá líderes corruptos. E eu te pergunto, a respeito de Dilma, Lula, Fernando Pezão, Sérgio Cabral e outros governantes que a nossa nação, nossos estados brasileiros tiveram, todos corruptos, todos mentirosos e depravados, todos que visavam seu próprio bem e não ligavam para o povo. E a igreja hoje vai para a rua e faz passeata contra a política. O estado político brasileiro é preocupante, mas é muito mais preocupante o estado da igreja. E para nós, se somos cristãos, devemos nos preocupar com o estado da igreja. A igreja se movimenta para debater contra o homossexualismo, homossexualidade, lesbianismo, movimento LGBT. A igreja não se movimenta para orar. A igreja não se movimenta para jejuar. A igreja não quer ler a Escritura, a igreja é preguiçosa, a igreja não quer ter o conhecimento da pessoa de Deus. E não dá para conhecer a Deus se não for pelas Escrituras. João 8,31, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma igreja que não ora, que não jejua, que não lê as Escrituras, que não busca Deus, não pode ser chamada de igreja. Uma igreja que não pode dizer como Paulo, como está aqui no versículo 16, porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo estava dizendo isso para a igreja de Roma, uma igreja que residia na cidade de Roma, que estava sendo perseguida, que estava sofrendo tribulações horrendas, coisas terríveis, que estava sendo morta a cada dia. Mas para cada cristão que morria, 2, 3, 4 nasciam. O sangue daqueles cristãos davam vida à igreja, assim, fazendo uma comparação grosseira, como o sangue de Cristo me deu vida, te deu vida. Não há como comparar. Não há para dizer que a igreja do Brasil é a igreja. Movimentos carismáticos, línguas estranhas, visões e revelações não salvam ninguém. Avivamento na hora do louvor, mas na hora da pregação está lá fora, conversando, está lá fora, pensando no carro que tem que comprar, na casa que tem que obter, mas não quer aprender da pessoa de Deus, não quer ter relacionamento com Deus. Pois aí do céu é revelada a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Igreja corrupta. Igreja que não conhece a Deus. Show gospel. Isso é bizarro. Se você quiser ter a tua profissão, como cantor, tenha. Evangélico, tenha. Louvando a Deus, tenha. Mas nunca diga que a tua profissão é o teu ministério, que a tua profissão salva vidas. O que salva a vida é o Evangelho. Avivamento em êxtase. Avivamento verdadeiro é joelho no chão, cara no pó, vendo se ainda há esperança. Isso é avivamento. No Brasil não vive, o Brasil não vive avivamento. O Brasil vive apostasia.
21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso, Deus os entregou nas concupiscências de seus corações à imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si. Conheceram a Deus e não glorificaram como Deus. Pegaram a imagem do Deus incorruptível e transformaram na semelhança de homem, aves, quadrúpedes, répteis, a imagem corruptível. Por isso Deus entregou o homem às concupiscências de seus corações, imundícia, para serem os seus corpos desonrados. Por quê? Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura antes ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Olha para as igrejas que idolatram seus líderes. Não toques no ungido do Senhor. Mentira do diabo. Heresia de Satanás. Paulo disse aos Efésios: vejam as obras infrutíferas das trevas e condenai-as. Provai os espíritos, disse o apóstolo João. Não julguei segundo a aparência, disse Jesus, mas julguei segundo a reta justiça. Discerna o que é santo, o que é profano, o que vem de Deus e o que não vem de Deus, o que se enquadra nas Escrituras e o que não se enquadra. Porque hoje os crentes querem pegar as Escrituras e moldá-la segundo o seu coração, mas nós temos que moldar o nosso coração conforme as Escrituras. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, disse o apóstolo Paulo aos Gálatas. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Líderes, pastores, presbíteros, apóstolos, arcanjos, vários títulos, todos piores do que Adolf Hitler. Adolf Hitler ao menos se preocupava com seu povo. Esses líderes não. Matam os que são fora e fazem dos que estão dentro 2 vezes mais filhos do inferno. E o povo não simplesmente é enganado, mas é enganado porque rejeita o conhecimento e é enganado porque quer ouvir aquilo que lhe apraz. O povo deve render glória a Deus e esquecer de idolatrar e adorar o homem e se render a Deus, o nosso Salvador, Senhor e Rei. Não mude a glória de Deus. Não. Capítulo 8, versículo 14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O original grego, que significa filho maduro. Quem é guiado pelo Espírito é maduro. Pois não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoração pelo qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros,
herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Porquanto a criação ficou, por culpa da igreja, sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme, está com dores de parto até agora, e não só ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do corpo. Meu irmão, igreja do Senhor, a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Filho tem intimidade com o seu pai. Seja íntimo de Deus. Seja próximo de Jesus. Seja próximo do Espírito Santo. Seja sedento do Espírito Santo. Ame o Senhor. Busque o Senhor. Adore o Senhor. Esqueça a vida terrena. Trabalhe. Trabalhar é bíblico, estudar é bíblico. Se formar, se forme. Jovem, seja homem. Estude. Se case. Seja feliz. Seja feliz com Deus. Seja feliz com Jesus. Seja feliz com o Espírito Santo. Busque-o incessantemente. Busque-o. Se não conseguir mais buscar, busque-o. Ele te dará forças. Ele será contigo. Porque do céu é revelada a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça, contra os homens que detêm a verdade do Senhor em injustiça. Ou seja, do céu é revelada a ira de Deus contra a igreja no Brasil. Arrependa-se. Convido você a se arrepender. Se arrependa de toda impiedade e injustiça que tem se praticado detendo a verdade do Senhor. Suplique. Vá ao pó. Busque. Tenha esperança. Há solução. Há solução para a nação. Há solução. Busque a Deus. Busque ao Senhor. Busque. O Senhor é conosco. Vamos buscá-los como filho amado. Como Jesus que ia para o monte e orava e perdia a hora. Como Jesus que orava pelos seus discípulos e por aqueles que estavam em sua volta. Por aqueles que iam se tornar seus discípulos. Vamos, se necessário for. Se a aflição for tamanha. Suar sangue. Transpirar sangue. Vamos. As aflições estão vindo. Mas vamos nos dedicar a Deus.